Olá, está no ar o programa Talk de Mãe, transmitido aqui do estúdio de vidro do Power Streaming no Shopping Total. Todas as segundas-feiras o nosso encontro é para falar sobre maternidade, paternidade, infância, adolescência e todas essas pautas que envolvem esse universo tão desafiador, mas tão incrível, que é o da maternidade, da paternidade e o da parentalidade. No Talk de Mãe, nós falamos também sobre empreendedorismo materno, empreendedorismo familiar. E hoje nós vamos abordar esse tema mais uma vez. Já falamos anteriormente sobre ele, sobre como ajudar os empreendedores na divulgação dos seus produtos, o que é importante na hora de definir o seu produto, o marketing, todos esses aliados para quem deseja empreender. Mês de dezembro chegou, então nós vamos falar sobre Black Friday, quer dizer, que foi alguns dias atrás, mas tem um impacto agora na questão, né, da movimentação dos caixas, fluxos de caixas dos empreendedores. Então, Black Friday é mês de dezembro, Natal, vendas, tudo isso e muito mais, com uma pessoa que é especialista, empreendedora há muitos anos e atualmente presidente eleito da CDL Porto Alegre, que é o nosso querido amigo, companheiro aqui do Power Streaming, Carlos Klein, que tem uma loja aqui no shopping e em vários outros lugares. O empreendedorismo aqui é professor. Boa tarde, Cláudio. Carlos, muito obrigada pela tua presença. Boa tarde, Luciane. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui no Talk de Mãe, né? Esse programa que tem essa função fundamental e importante de orientar, de colaborar, de fazer essa troca, né? Compartilhar um pouquinho das angústias, né? Dos problemas, dos desafios que o empreendedorismo feminino, principalmente, né? Esse público que é da maternidade que enfrenta. Então, prazer estar aqui e espero que a gente possa fazer uma boa troca aqui de informações hoje. Que agradeço. O nosso Talk de Mãe, a gente transita por vários assuntos e com certeza a questão do mercado de trabalho para as mães, aquelas mães que depois da maternidade, ou por opção ou por condição mesmo, decidem empreender. E aí vem uma jornada cheia de desafios. E a gente está num momento em que a informação sobre como é possível um negócio prosperar. A gente sabe que no Brasil a média, né, não é duração, para dizer, né, mas em média, após 3 anos, uma empresa ela acaba não continuando por uma série de problemas. Então, ajudar essas pessoas que estão iniciando é muito importante, como também é importante a gente falar para quem já está estabilizado no mercado e aí enxergar esse cenário também, porque hoje a gente tem IA, cada vez mais, né, inteligência artificial, e quando a gente fala aqui de movimento, né, seja para lojistas que têm o seu negócio em áreas como shoppings, mas para quem também trabalha com lojas nas ruas da cidade, é um grande desafio. Contribuindo só com essa fala, a gente sempre conversa com as pessoas para que quando começa, antes de começar a empreender, ou quando já iniciou o seu negócio, aquele lojista pequeno, ele precisa contar com as entidades. Seja ela CDL, que sou presidente, ele tem o orgulho e a honra de presidir a partir de janeiro do ano que vem, mas sim de lojas, Sebrae, né, SESI, SESC, SENAC, são várias entidades que estão aptas para receber o pequeno lojista, né, aquele empreendedor que está iniciando ou que está sonhando em começar um negócio. Tem ferramentas para orientar, para capacitar e também tem muita informação, troca de informações para evitar que esse pequeno lojista cometa erros que outros já cometeram, que a entidade já sabe que a tendência é cometer os mesmos erros e ela pode prevenir e orientar esse novo empreendedor a iniciar já dando os passos certos. E quando a gente fala de empreendedor, tem muitas pessoas que nos acompanham que são mães que ou, né, não têm um ponto físico, mas tem ali o seu negócio online. Da mesma forma, pode procurar as entidades. Com certeza, as entidades elas estão preparadas para receber todo tipo de empreendedor, né? Tendo um CNPJ, iniciando um negócio. Eu ainda não tenho CNPJ, quero formatar uma empresa, porque a gente sabe que tem vários negócios que começam de forma informal, né? E depois aquele
aquele negócio vai dando certo, ela vai testando e aí tem que dar os próximos passos e aí normalmente é nesse próximo passo que a gente comete erros que são, para quem já tem um pouco de experiência, são erros primários, erros infantis e previsíveis e que compartilhando esse conhecimento e essa experiência com as entidades, ele consegue evitar. O papel da entidade é justamente esse, é fomentar o mercado, é fazer com que as empresas que já estão estabelecidas cresçam, se desenvolvam, fiquem mais produtivas e aquelas empresas que estão surgindo, que muitas vezes são só um sonho ainda na cabeça da empreendedora, né, que está lá em casa, no seu ambiente, nas suas, né, às vezes na sala de casa ou num quarto de casa, iniciando esse negócio, a entidade ela recebe e tem capacidade de colaborar de forma, como uma mentoria, uma consultoria, né, com vários cursos, várias palestras e vários profissionais também, né, seja eles de direito, contabilidade, financeiro, né, e uma das coisas, um dos pontos que a gente percebe que é o maior índice de erros do empreendedor que está iniciando um negócio é a precificação, o fluxo de caixa, entender os custos, entender a tributação que está envolvida com o seu negócio e com a entidade parceira, esses problemas eles vão se tornando mais claros, né? Essas dúvidas e essas angústias vão se resolvendo, né? De uma maneira mais rápida, e aí o empreendedor não sabe, não vai descobrir, às vezes depois de 1 ano ou 2, que precificou errado, que está fazendo um pagamento de tributo de forma equivocada, e aí é submetido a multas, juros. Então tem várias particularidades que o Brasil, principalmente, por sua estrutura tributária e trabalhista cheia de burocracias, de regras complexas, né, e que muitas vezes até se contradizem, ele expõe esse pequeno empreendedor, esse iniciante, a várias armadilhas que são já bem conhecidas das entidades, e aí por isso que é muito importante essa conscientização, né, para quem está empreendendo, buscar esse apoio e essa consultoria nas entidades representativas aí dos empreendedores. Perfeito. Nós tivemos uma entrevista com uma estrategista de marketing e ela atende muitos profissionais, muitos empreendedores. E ela trouxe 2 pontos que tu abordaste. O primeiro, que as pessoas têm muitas ideias, mas colocar aquilo no papel é o primeiro passo bem difícil. E o outro é exatamente isso. As pessoas dominam o seu produto, né? Eu vou fazer algo com vestuário, por exemplo. Eu domino a questão ali, né, de qualidade, de fornecedor, de produto, mas vem outras questões de mercado, que aí ela não domina. Uhum. E aí, muitas vezes, ela tenta sozinha dar conta disso e muitas vezes acaba, então, não conseguindo que o seu negócio prospere e depois fica frustrada, né? Então, é tão importante isso que tu falaste, porque deixa aberto aqui, né, para todos que têm uma ideia e não colocaram no papel ainda, mas querem. A gente está aí vésperas de 2026, né? Aquele momento que sempre se tem muitos planejamentos e a gente começa a organizar o próximo ano. Então, daqui a pouco pode procurar a CDL para ter uma ajuda nesse sentido. E faz a diferença. Faz muita diferença. Eu digo que é importante a gente aprender com os erros, mas se a gente conseguir aprender com os erros dos outros, é mais barato, né? Então, a entidade ela serve para isso também. Ela é uma grande catalisadora ali de network para que possa conversar com outros empreendedores. Muitas vezes a gente percebe aqueles cafés, os cursos, as palestras. A gente tem lá o Moda pelo RS, falaste de moda, que é uma grande porta de entrada para novos empreendedores, né, para o mercado, tem os cursos, tem as palestras, tem aquele profissional que está ali dando, né, informações mais profissionais, mas é na hora ali do cafezinho, é na hora do intervalo que a gente faz um network, conversa com um par, né, com alguém que já está... Boas práticas, pessoa que já está um pouco mais à frente, né, no sentido de empreendedorismo, e aí, olha, como é que tu fizeste, como é que tu ultrapassou tal barreira, como é que tu faz para contratar, como é que tu fez, qual fornecedor que tu trabalha, como é que tu resolve tal coisa de tributação, e aí um vai passando a informação para o outro e vai se ajudando, né, para
Porque no fim, o que importa, né? O que a entidade enxerga? O que importa é o mercado todo se desenvolver, é o mercado crescer. Falando agora como empreendedor, né, como lojista, eu tenho o costume de dizer que aquela outra empresa que está no mesmo ramo de atuação que nós estamos, ela não é um concorrente, ela é um colega de trabalho. E a principal função de um e de outro é impulsionar a economia, gerar valor, gerar emprego, gerar renda, porque acaba aquele colaborador que está trabalhando na empresa dela, compra em outros, na padaria, no açougue, né, no supermercado, na farmácia, numa loja de bijuterias, ela consumindo, e esses trabalhadores desses outros empreendimentos acabam vindo comprar nas nossas lojas. Então, o pior concorrente que existe, principalmente para quem está em shopping, aí fica mais fácil de exemplificar, o nosso pior concorrente é uma loja fechada. Porque quando tem uma loja fechada, ela não está trazendo cliente para ninguém, ela não está trazendo valor, ela não está gerando emprego, não está gerando renda, e isso é muito ruim para a economia. Então, a entidade ela enxerga também dessa forma. Ela precisa estimular para que cada vez nós tenhamos mais empreendedores gerando emprego e renda, né, e valor para a sociedade, e que, com certeza, isso, além de fomentar os negócios, ele é o grande aliado para que a gente possa combater as desigualdades sociais, os problemas sociais que nós temos na nossa cidade. Então, o empreendedorismo ele é a grande porta de entrada para que a gente possa resolver, né, o problema de muitas pessoas, principalmente aquelas que são em condições de vulnerabilidade. E falando de associativismo, a gente percebe que, não só aqui no shopping, mas de forma geral, que aquelas pessoas que buscam, né, esse apoio, conseguem ali desenvolver o seu negócio, continuá-lo de uma forma mais tranquila, né, e com essa rede de apoio. Mas, Carlinhos, queria te perguntar o seguinte, há quanto tempo que tu empreende? Quantos anos? Meu primeiro, vou para 20 anos de empreendedorismo, né? Eu iniciei a minha primeira loja em 2006 como empresário, eu era funcionário, né, numa empresa de confecções, depois abri a minha empresa, e então já vai para quase 20 anos, já 19 anos e meio, 20 anos de empreendedorismo. E aqui no shopping total? No Shopping Total eu estou aqui também, então minha primeira loja foi aqui, 2006, né, e agora era uma marca que eu era sócio, depois eu acabei saindo vendendo a minha parte nessa sociedade e entrei para a Via Condote, e estou há 14 anos já como empreendedor da Via Condote aqui no... E mesmo como empreendedor, ninguém faz nada sozinho. A Não. rede que tu tem de colaboradores, isso também faz a diferença. A forma como tu consegue transitar, né, e organizar a tua equipe é um outro fator importante para quem vai empreender. Porque se vai montar uma equipe, que pontos, né, tem que ter atenção, porque o Carlinhos, por exemplo, ele tem colaboradores que estão desde o início contigo. Desde o início, exatamente. Fidelizados, e quem visitar a loja do Carlinhos, por exemplo, aqui no Shopping Total, vai conversar com um desses colaboradores do Carlinhos, que fala com a maior honra que ele está aí há tanto tempo na empresa. E a gente, olhando para um cenário hoje em dia, que nós temos várias gerações que se encontram no mercado de trabalho, às vezes na mesma posição, é importante ter também esses colaboradores que conhecem bem a rotina, e não só isso, que já passaram por diversos momentos ali e dominam muito o produto. A gente vai na loja e é uma conversa muito agradável e com qualidade técnica, né? Sabendo do produto, identificando o que o cliente precisa. Então, isso faz a diferença. Com certeza, e eu acho que para quem vai empreender, iniciar um negócio, e precisa montar uma equipe, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele precisa, muito mais do que conquistar o cliente, primeiro ele tem que conquistar o colaborador. Né? Ele tem que oferecer as condições para conquistar esse colaborador, porque esse colaborador sinta-se realmente como um dono da marca, porque é quem vai estar no varejo, né? Fundamentalmente, o vendedor é a cara da marca, né? Ele é o contato que a marca tem com o cliente, e varejo são pessoas lidando com pessoas todos os dias. Né? Em épocas que a gente vem falando aí de inteligência artificial, de digitalização, de e-commerce, de marketplace, ainda
o varejo físico é o grande protagonista das vendas, né, das transações comerciais. Né? 80% de tudo que circula, né, no varejo é loja física. Né? O varejo 80%. online ele Isso, esbarrou em 20% e não consegue ultrapassar. isso num cenário do país ou algo mais local? Mundial. Mundial. Nós fomos para a NRF início de 2025, em janeiro, Uhum. e isso são dados mundiais, né, de varejo, que as varejistas disponibilizam, confirmando que o varejo online ele cresceu, ele chegou até 20% do mercado e ele não consegue ultrapassar, E ali porque parou. eu sempre digo assim que tem 3 tipos de consumidores. Tá? Nós temos aquele consumidor que ele é totalmente autodidata e ele não quer nenhum tipo de contato com pessoas e ele não precisa de ajuda para comprar. Ele sabe o que ele quer e ele tem tranquilidade de comprar algo online e se tiver que tiver problemas, ele faz essa movimentação sem grandes atritos. Tá? Esse é o cliente que compra em marketplace, compra nos sites e tal. Daí depois nós temos o cliente que é aquele que quer autoatendimento, mas ele precisa ir até uma loja física porque ele não se sente confortável em comprar algo online. Principalmente o de confecção, que tem variação de cor, né? Tem diferenciação de tonalidade nas imagens, tem que vestir, tem que tocar, tem que, né, ver como é que aquela peça vai cair no seu corpo, né? Então, esse cliente ele vai nas grandes magazines. Né? Ele não quer o atendimento customizado, ele não quer o personalizado, mas ele quer ir na loja física, então ele vai nas magazines, essas grandes redes que a gente conhece. Fisicamente com o produto. Exatamente, fisicamente com o produto. E aí depois nós temos um terceiro grupo de clientes, que é a grande maioria, que ele quer um atendimento humanizado, ele quer uma consultoria, porque muitas vezes ele não sabe, os nossos clientes, porque a gente trabalha com uma linha de alfaiataria, então ele precisa ir para um evento, ele precisa ir para uma reunião de trabalho especial, ele precisa para um casamento, uma formatura, ele não sabe exatamente o que ele vai, como é que ele vai se apresentar de maneira adequada naquele espaço. E aí ele vem em busca da consultoria, da mentoria do vendedor e também ele quer tocar, ele quer ter certeza que aquilo que ele está comprando vai ser o que ele vai gostar e muitas vezes ele não tem prazo para esperar uma possível troca, né, uma eventual troca. E hoje, confecções têm um alto índice de troca, 50%, 60% dos itens são trocados por vários problemas, porque tem muita variedade, né? Às vezes a modelagem, a marca, por exemplo, uma peça de tamanho M de uma marca não é exatamente o mesmo tamanho M de outra marca. Então, tem várias particularidades aí, principalmente na confecção, que acabam gerando muitas trocas. Então, esse consumidor ele vai em lojas físicas e lojas que são as lojas menores, né? Que tem aquele atendimento customizado. Então, essa característica desse cliente é importantíssima e fundamental que tu tenha uma equipe muito bem preparada tecnicamente, mas que também consiga oferecer, tenha preparo também emocional, né? E humanizado, né? Ela tem que ter essa capacidade de entender a dor, de entender a expectativa daquele cliente e transformar isso num atendimento que ofereça uma experiência bacana para que esse cliente volte, né? A gente também sabe que a nossa população ela está crescendo cada vez menos, então há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha muito cliente novo entrando no mercado, as marcas não davam a devida atenção para o atendimento, porque perdiam um cliente hoje, tinham 3 para ser conquistados amanhã, e hoje não, hoje o mercado está muito maduro, as empresas estão muito bem estabelecidas, muito profissionalizadas, e os consumidores, a gente precisa fidelizar para que a gente possa ter um incremento de vendas sustentável. Não tem mais como conquistar muitos novos clientes. Então, as marcas elas estão muito mais preocupadas em reter, né, e conquistar e fidelizar os seus clientes do que prospectar novos. Quando falaste em trocas, tem a questão da sazonalidade também. Por exemplo, agora Natal. Sim. Geralmente tem presentes, né? Sim. Então, é um período do ano que provavelmente esse percentual que tu deste aí aumenta bastante. Muito, muito. A gente tem muita troca de presentes, principalmente ali no dia 26, 27, 28, logo aquela semana entre Natal e Ano Novo. E eu costumo dizer que na nossa empresa lá, eu trabalho muito
essa situação com os nossos colaboradores, porque o vendedor que trabalha por comissão, às vezes ele não está muito propenso a fazer a troca, porque ele não tem... Não é uma nova venda. Não é uma venda nova, aquilo não vai, naquele momento, não vai ter um retorno financeiro econômico. Mas a gente, durante os anos, a gente conseguiu estabelecer uma relação muito forte de confiança e de credibilidade com o nosso colaborador. E eu digo que a gente tem que primeiro se vender para o colaborador, para depois se vender para o cliente. E explicar que a empresa ela investe muito em atração de clientes e que a troca, normalmente a troca, ela é feita por algum presenteado que não conhece a marca. Exatamente. É uma pessoa que conhece a marca, que foi ali, bom, eu gosto tanto dessa marca que eu vou dar um presente muito bom para essa pessoa que eu gosto muito. Então, essa pessoa, ela não conhece a marca, esse consumidor não conhece a marca. Então, a troca, esse presente, quando o presente é trocado, é um presente para a loja. É uma oportunidade. Excelente oportunidade de prospectar novos clientes. Exatamente. Então, eu digo, a troca é um presente. Né? A troca de um presente é um presente, porque nós, naquele momento, a gente não teve que fazer todo o investimento em mídia paga, em tráfego pago, que nós sabemos bem quanto custa, quão trabalhoso é, né, fazer uma boa abordagem para aquele consumidor, para que ele venha até a loja. E no caso dos presentes, o nosso cliente é o que faz esse trabalho por nós, ele vai lá dar o presente, e quando tem a troca, é melhor ainda, porque daí a gente, normalmente, fazendo um bom trabalho, tendo essa oportunidade de oferecer uma boa experiência, é uma grande oportunidade de fazer um novo cliente fidelizado. Carlinhos, falando agora sobre varejo, como é que foi o ano para o varejo e qual é a expectativa agora de vendas para o Natal, né? Encerramento do ano. É uma pergunta clássica, né? Exatamente. Bom, a gente teve um ano muito de oscilações, né, no varejo. Tiveram meses muito bons, tiveram meses não tão bons, tiveram meses regulares, muito em função também do que aconteceu recentemente aqui, né, no ano passado, durante as enchentes. Isso ainda impactou neste ano. A gente começou um ano com uma inflação muito alta, com juros em alta, e isso também acaba corroendo o poder de compra do consumidor. E aí a gente chega no final do ano agora com uma situação mais otimista. A inflação ela está teoricamente controlada, né, dentro de um nível que a gente estabelece como meta, né, que o governo estabelece como meta para a inflação para o ano. Essa inflação mais baixa, ela mantém o poder de compra do consumidor. Nós temos uma situação de empregos também com baixo desemprego, com mais trabalhadores com carteira assinada, isso também é importante para o varejo. O final do ano nós temos a entrada do 13º, e diferentemente do ano passado, que também por conta das enchentes, onde a maioria das empresas, para ajudar o seu colaborador que foi afetado e que perdeu tudo nas enchentes, ela antecipou o 13º, que foi muito bom lá em maio, junho, essa antecipação, mas esse dinheiro acabou faltando no final do ano, que historicamente tem um impulso nas vendas por conta da entrada do 13º. Então, esse ano nós não temos esse efeito, nós vamos ter um efeito positivo do 13º, como normalmente acontece. Então, tudo isso e um cenário de possível queda nas taxas de juros a partir de janeiro faz com que o varejista esteja otimista para as vendas de final de ano. Então, esperamos um dezembro muito positivo, né, para aqueles lojistas que se prepararam, que ao longo do ano foram investindo também em treinamento, capacitação da sua equipe, né? Eu digo, às vezes a gente também reclama muito dos aspectos externos, mas esquece também que 90% do resultado é por ações que são feitas da porta para dentro. Então, aquele lojista que está preparado, que está capacitado, vai certamente ter um bom desempenho agora nesse final de ano. Aqui em Porto Alegre, a área de abrangência da CDL, são mais ou menos quantas empresas? Na verdade, são 2 dados, né, que eu ia te perguntar, mas a quantidade geral de negócios e o percentual de associados, ou, né, o número de associados à CDL. Nós temos em torno de 18 a 20 mil empresas que representam o varejo, que participam da CDL Porto Alegre. Normalmente são 5 mil lojas,
mas nem todas precisam ser associadas, né? A CDL, ela organiza o Liquida Porto Alegre, que é sempre realizado em fevereiro, então esse é o número que a gente usa como balizador, né, de representatividade, que são as empresas que são do varejo que efetivamente utilizam, né, o guarda-chuva da campanha do Liquida Porto Alegre. E, então são em torno de 5.500 empresas que participam e que estão ativamente utilizando aí as nossas soluções lá da CDL Porto Alegre em termos de representatividade. A CDL, ela, além de ter a representatividade aqui em Porto Alegre, ela tem muitas empresas parceiras aí no interior do Rio Grande do Sul, porque ela é uma distribuidora das soluções da Equifax e de birôs de crédito. Então, ela tem cerca aí de 180 entidades parceiras no interior do estado, né, que representa aí que representam 240 municípios, né, porque tem entidades que representam mais de um município e que abrange 80% do PIB do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos presentes em cerca de 80% do PIB do Rio Grande do Sul, oferecendo soluções de birô de crédito, né, de análise de cobrança também, soluções de cobrança que acabam, por si só, fomentando as transações comerciais, que é o grande objetivo da CDL Porto Alegre, né? Oferecer soluções que protejam o crédito e que essa proteção, esse crédito mais assertivo, resulte em mais negócios para o nosso estado e que ajudem o nosso estado do Rio Grande do Sul a crescer e recuperar aí o seu lugar aí de protagonismo, né? Puxando o crescimento aí do Brasil. Muito bom. E vamos falar um pouquinho de Black Friday, né? Porque é algo que é sempre muito esperado por todos, né, ao longo do ano. Então, a gente fica ali como consumidor procurando, indo nas suas marcas ali favoritas, os meus clientes, vendo quais são as ofertas, né, as oportunidades. Como é que foi esse ano, assim? Porque eu não sei se deu tempo ainda de contabilizar todo esse movimento, né? Não, a gente ainda não tem um número, né, de contabilizado, porque é uma data muito característica. Tem muitas empresas que estendem o período da promoção, então fica difícil de a gente conseguir consolidar esse número. A gente só vai conseguir mesmo ter um número que seja fiel a uma análise depois de fechados os dados de todo o mês de novembro, e aí a gente pode atribuir aí boa parte ao Black Friday, né, tendo um desempenho positivo. Mas a movimentação, aquilo que a gente pode perceber de forma subjetiva, foi que durante o final de semana, já na sexta-feira, uma movimentação muito intensa no varejo de Porto Alegre, shoppings lotados, pessoas com sacolas. Então é assim que a gente percebe, né, que realmente as vendas estão atendendo às expectativas do varejista, olhar os corredores, olhar os centros comerciais e observar as pessoas e enxergar se as pessoas estão saindo das lojas com sacolas. E é o que a gente verificou aí durante todo o final de semana, sexta, sábado, domingo, nas nossas operações. Nós tivemos aí 3 dias de venda muito boas, né? O mês de novembro foi um mês desafiador, né? Ele também tem esse efeito que o Black Friday acaba, algumas vezes, para alguns segmentos, postergando a decisão de compra do consumidor, e aí eles chegam todos juntos para comprar durante a Black Friday, e às vezes isso muitas vezes acaba as empresas não estando preparadas para poder atender todo esse aumento de demanda, porque acaba concentrando em 3 dias, mas o resultado geral nos parece que é bem positivo, e aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre especificamente, também atendendo uma particularidade em função do 13º, que no ano passado não teve. Então, esse ano o 13º tem que ser pago até o último dia útil do mês de novembro, que foi na sexta-feira. Então juntou Black Friday, né, pagamento da primeira parcela do 13º e também a arrancada de Natal aí, que muitos empreendimentos já começaram com as suas campanhas de Natal, e isso é uma coisa que também fomenta muito o varejo, né? A gente está num shopping que faz uma ação muito forte de Natal, de premiação de Natal, e aí o consumidor também já aproveita para participar dessa promoção e pleitear aí algum sorteiozinho, né? E na sexta-feira a gente teve chegada do Papai Noel, né? Aqui no shopping. Nossa, total. Pelas imagens, lotada aqui eu estive aqui muita e gente. não tinha como estacionar, assim, tava
né? O estacionamento lotado, já é tradição, e até fica aqui um registro, um parabéns para o Shopping Total. É a atividade de Natal mais tradicional da capital de Porto Alegre. Entrou para o calendário. Entrou para o calendário de Natal, a prefeitura, inclusive, exatamente. colocando como uma dos diferenciais da cidade. É, muito bacana. E eu vi as imagens, tá nas redes sociais aqui do Shopping Total, mas as imagens mostram ali, até a Silvia, né, que é a grande líder aqui no Shopping Total, da área de marketing, da área comercial, postou um vídeo e eu fiquei olhando. Ela fez ali um passo a passo, né, de como estava no início, depois com a chegada do Papai Noel lotado. Então, parabéns para o Shopping Total. Todos os lojistas aqui do shopping, né, que participam desse momento também. E falando sobre dezembro, falando sobre Natal, maior procura de produtos, o shopping fica mais lotado, não só o Total, mas os demais locais, as ruas também, né, as lojas de rua com uma procura maior, surge uma necessidade, que é de colaborador para atender esse público que chega em maior volume nessa época do ano. E conversando com algumas empreendedoras que têm lojas, elas me sinalizaram que estavam tendo dificuldade de conseguir esse colaborador, de contratar, porque estavam sem esse profissional disponível, né? Ou seja, pela questão do turno de trabalho, ou porque não está tendo alguém que se identifique ou queira. É isso mesmo? É isso mesmo, a gente está com um grande desafio para conseguir profissionais agora não só, eu te digo, não só para temporários para o final do ano, mas geral. O ano inteiro a gente está tendo uma dificuldade, tem vários fatores que explicam essa dificuldade, né? O desemprego está em níveis baixos, né? A gente tem uma concorrência muito forte hoje com programas sociais que acabam induzindo, muitas vezes, esse candidato a não buscar um emprego por receio de perder o seu programa social depois durante o ano. Então, eu vou trabalhar durante 2, 3 meses e depois vou perder o direito, eu vou ter que me recadastrar, e aí se eu não conseguir me recadastrar, como é que vai ficar? E aí eu perco o direito ao benefício. Então, isso tem sido um grande desafio, né? E também a pejotização de várias tarefas que acabam concorrendo, né, com um emprego formal com carteira assinada. No momento que tu tem oportunidades que não têm os direitos e os encargos trabalhistas, mas que podem remunerar no final do mês de uma forma melhor, aquele candidato ele acaba optando por uma pejotização, né? Embora, muitas vezes, na maioria das vezes, o ganho final da remuneração seja inferior, porque não tem o 13º, não tem o fundo de garantia, não tem o INSS, né? Não tem as férias e o terço das férias. Então, quando a gente faz toda essa conta, acaba o emprego com carteira assinada sendo uma remuneração maior, mas é uma remuneração maior que ela é espalhada ao longo do ano, ao longo do contrato, né? No final do contrato, direito à rescisão e tal. Então, os negócios tradicionais, né, as funções tradicionais que não tem como pejotizar, elas acabam tendo uma dificuldade a mais na hora de se posicionar como uma opção de trabalho para esse colaborador. E aí uns acabam optando por manter o seu benefício e não ter um emprego formal, e outros acabam optando por uma pejotização, né? E aí também não procuram as oportunidades aí com carteira assinada, que são a grande maioria que são oferecidas aí para o mercado, principalmente nessa época de final de ano aí para os temporários. E eu tenho visto que a procura por funcionários, principalmente a parte do caixa, né? É uma busca bem frequente e um número grande também nesse período. E aí eu te pergunto, né? Caminha para um fluxo possível para a IA? Sim. Tem muita tecnologia, mas, de novo, aquele consumidor que é o consumidor das pequenas lojas, dos pequenos varejos, que procuram uma experiência humanizada, que quer uma consultoria completa do início ao fim,
esses negócios têm muita dificuldade de Uhum. implementar essas tecnologias que substituem o atendimento humano, porque não é o objetivo daquele consumidor quando ele vai na loja, né? Esse consumidor, ele vai, eu faço tudo sozinho, eu Buscando uma compro... experiência humana. Ele vem em É. busca da experiência humana, de uma conversa, de uma solução, e então é um desafio a mais para os pequenos empreendedores, para as lojas satélites, mas a gente precisa esperar, né? Tem muitas iniciativas nesse sentido também para superar esse problema, né? Como a oferta maior de oportunidade, principalmente para aqueles colaboradores 50 a mais, né? Que muitas vezes são pessoas que estão com dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho e que encontram no varejo, por exemplo, uma operação de caixa que não requer ali uma capacitação para aquele negócio, né? Às vezes a pessoa, eu tenho tenho Sim. várias capacitações, mas não específica por varejo, mas essas capacitações que eu tenho não estão trazendo uma boa oportunidade de emprego. Então Uhum. eu vou até o varejo, né, físico, me candidato para uma operação de caixa, onde eu consigo, com o meu conhecimento intelectual, a minha capacidade, absorver rapidamente aquela tarefa e desenvolver com produtividade. Então, tem muitas oportunidades, a gente incentiva, né, que até fica uma dica para os nossos telespectadores aqui, Aham. internautas, né, que olhem com atenção para essa oportunidade, porque tem muitos bons profissionais, pessoas muito boas, capacitadas, que estão alinhadas com essa questão da humanização, que sabem atender e conversar e dar atenção, carinho, né, e fazer esse acolhimento desse cliente, né? Então, a gente sabe que a geração Z é uma geração mais de tela, né, que ela está muito mais tecnológica, e aí a gente já tem mais... É claro que a gente não pode generalizar, né? Eu tenho vários colaboradores que são da geração Z, que são muito queridos, que são pessoas muito capacitadas, muito comprometidas, interessadas, né? Cumprem horário, mas a tendência não tem sido É. essa, né? A gente tem tido mais dificuldade com essa geração. Então, quem tiver dificuldade, dá uma olhada com carinho nessa oportunidade de ser uma porta, né, de entrada para esses profissionais que muitas vezes estão tentando se inserir no mercado, não estão conseguindo, e a oportunidade pode estar na tua loja. Perfeito. E eu volto ainda a falar sobre porque, essa questão da inteligência artificial, por exemplo, a questão de estoque em algumas, lojas tem ajudado bastante, né, já está, apoiando nisso, e e eu percebo que cada vez mais, os empreendedores estão buscando informações, porque eu não sei se te parece isso, mas as pessoas, em vários segmentos, elas estão buscando, muito informação sobre IA, porque parece que se elas não buscarem, elas estão ficando para trás. E Sim. muitas vezes não é nem a necessidade do negócio, mas sim, né, para seguir a tendência. E eu acho que tem que estar conectado essas duas coisas. Porque não adianta, por exemplo, eu te fiz uma pergunta, até essa questão do caixa, mas provocativa, porque muitas vezes não é aquilo que é interessante ou que vai fazer com que o atendimento seja melhor ou que o negócio, engaje, prospere, enfim, né. Então, não é porque nós temos uma inteligência artificial à disposição, em crescente, de que precisa colocá-la em determinados, funções ou fluxos do teu negócio que não vai funcionar. É exatamente assim. É, Há pouco tempo atrás a gente ficava discutindo o negócio se ele ia ser físico ou se era digital, É, né? E aí a gente se deu conta que é o seguinte, não existe mais negócio físico e digital, é tudo uma coisa só. Tem que trazer a digitalização para dentro do teu negócio, porque senão ele não existe, é. né? Que nenhuma loja de roupa não tem vitrine, né? Não tem como, tu não consegue mostrar o teu produto. O digital, ele serve para isso. A inteligência artificial tá nesse sentido. Tem que estar com essas ferramentas, dominar essas ferramentas, e enxergar de que forma elas podem se aplicar para o seu negócio Uhum. e de que forma ela pode melhorar a experiência do consumidor, mas não entender isso como uma substituição, por exemplo, de colaboradores ou substituição do caixa. Ela não vai substituir pessoas, né? Mais uma vez, a humanidade ela se depara com uma tecnologia e o primeiro Vem receio a é primeira, eu como é acho que que vai ser o impacto, vai perder empregos, vai ser um desastre, né? Todo mundo tem aquela impressão de catástrofe, e não é,
Não é, ela vai facilitar, ela vai agilizar, ela vai melhorar a produtividade daquele colaborador, mas ela vem como uma grande aliada para melhorar os negócios, para fomentar, para fazer com que eles cresçam e ofereçam experiências melhores para o consumidor. Eu utilizo a inteligência artificial para criar pequenos memorandos, treinamentos de capacitação, que fica muito mais fácil, muito mais intuitivo para o colaborador que está iniciando, principalmente. Então, a gente vai ali, faz um treinamentozinho rápido, tudo no IA, e disponibiliza para aquele colaborador, para que ele possa... aquilo que eu fazia, às vezes, em uma semana de treinamento, com a inteligência artificial, a gente consegue capacitar em questão de horas, né? Fazer um card para colocar na rede social, né? Alguma coisa mais rápida. Antes a gente demorava, hoje a gente consegue fazer de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então, esse é o sentido, né, da inteligência artificial, de ser mais uma ferramenta importante e indispensável, eu diria, indispensável para melhorar o negócio e para ser uma ferramenta na mão dos colaboradores também que tornem eles mais produtivos, mais capacitados, né? Então, eu acredito que, mais uma vez, que ela não vai substituir, ela não é uma ameaça, ela não é um concorrente ou uma competidora por trabalho, e ela é muito mais uma grande aliada aí dos nossos colaboradores, dos nossos negócios. E a gente encaminha para o final do programa, mas eu queria saber do Carlinhos, o que te motivou a empreender lá quando tu começaste e qual foi o grande desafio, assim, quando tu começou? Algo que tu olha para trás e pensa assim, nossa, aquilo por quase me fez desistir. Bom, tiveram várias histórias aí nesse meio do caminho. Eu sempre digo que o segredo do sucesso é tu superar os fracassos, né? E não ter medo deles e não desistir. Mas o que me motivou foi realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E quando a gente consegue empreender, a gente consegue fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A gente tem fornecedores, tem parceiros de negócio, tem os colaboradores, tem os clientes, né? Tem os nossos locadores. Todos eles são uma grande comunidade com um objetivo comum de se desenvolver e ajudar a desenvolver a nossa comunidade. Então, eu enxerguei no empreendedorismo a maneira como eu poderia ajudar da melhor forma a comunidade que eu estou inserido. Então, e acredito muito naquela frase do Abraham Lincoln que o melhor programa social que existe é um emprego, né, e dessa forma eu tento fazer a minha parte. Os desafios, acho que o primeiro deles foi dominar o medo, né, de iniciar um negócio, porque são muitas dúvidas e pouquíssimas certezas. Então, superar desse medo, né, ter coragem de dar o primeiro passo, acho que foi o grande desafio que eu consegui superar. Depois, logo no início, no primeiro ano de loja, a gente teve um incêndio aqui no Shopping Total. Eu tinha aberto uma loja em 2006, março de 2006, a segunda loja em fevereiro de 2007, as duas aqui no Shopping Total, uma em cada andar, e aí o shopping pegou fogo e a gente ficou com as lojas fechadas, perdeu mercadoria, né? Não pegou fogo na loja, mas a fuligem, a água e tal estragou a mercadoria, e ali foi, acho que o principal desafio. Quanto tempo de negócio mesmo? Um ano e meio. Então, ali eu realmente foi um momento que eu pensei em desistir. Eu disse, olha, acho que não vai dar mais para continuar, não vou ter forças econômicas, né, emocionais e, enfim, e disposição de energia, porque o impacto tinha sido muito grande. Mas logo, eu me lembro que foi assim, na sexta-feira eu comprei um carro 100% financiado, porque eu precisava de um carro para poder me movimentar, eu não tinha carro na época. No sábado, na quinta eu comprei o carro, tirei da concessionária, sexta o shopping pegou fogo, e na terça-feira descobri que eu ia ser pai. Então, assim, Meu Deus. A frustração e a vontade de desistir durou só 2 dias, porque quando eu descobri que eu ia ser pai da Luísa, que é junto com o Arthur, são as duas grandes paixões da minha vida, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu disse, olha, agora não tem como andar para trás, é só para frente.
e eu vou ter que superar esse desafio porque não é só por mim, né, é pela família. E a gente seguiu adiante, graças a Deus, deu tudo certo, né? E depois houveram outros desafios, mas depois deste eu já estava bem curtido, como a gente Aham. costuma dizer. Aí teve pandemia, teve greve dos caminhoneiros, teve crise econômica, crise política, enchente, e a gente sempre saiu disso mais forte do que quando entrou, e acho que daqui para frente a gente também tem muita repertório agora para dominar qualquer desafio que apareça, que surja pela frente. Muito bacana a tua história, Carlinhos. E eu acredito que cada empreendedor que está nos assistindo, que vai nos assistir on demand, tem uma história para contar de um grande desafio, daquele momento que foi decisivo para que ele continuasse o negócio, né? Ou para que desse uma parada e depois retomasse. Mas são essas histórias que a gente gosta de compartilhar, porque às vezes tem muita gente que pensa que é só com ela que acontece essa dificuldade, ou não vou continuar mais, não tenho mais força. Mas essa questão do propósito é algo que fica muito forte. Quando a pessoa tem aquele propósito e tem esse olhar, tem uma motivação para continuar, isso leva, né, para que ela não desista. E tu falaste nos 2 filhos, algum deles vai seguir o negócio, e são adolescentes, jovens, né? A Luísa tem 17, acabou agora o terceiro ano, passou no vestibular da Unicinos para gastronomia, e ela pretende seguir na área da gastronomia, mas como empreendedora. Que bacana. Isso. E aí o Arthur ainda está se decidindo, ainda tem 13 anos, ainda falta tempo aí, mas já aventa a possibilidade aí de seguir no negócio e ser empreendedor também. Eu acredito muito nisso, sabe? De que quando os nossos filhos veem esse modelo em Uhum. casa, é mais fácil. E eu sempre comento para a gente que é da comunicação, para quem é jornalista, o empreendedorismo é algo muito recente, porque nós não aprendemos na universidade a empreender. Uhum. Agora que é algo mais recente, tem algumas disciplinas que motivam, né, que ensinam a isso, porque precisa aprender na academia. Uhum. Então, é muito bacana de ver que esse movimento de jovens que estão ainda agora na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, já estão com esse olhar, É. porque isso faz bem para eles, faz bem para a economia, né? Porque as É. pessoas geralmente elas empreendem naquilo que realmente elas acreditam, naquilo que elas gostam. Lá na CDL Porto Alegre, por exemplo, nós temos o CDL Jovem, que é um espaço específico para os jovens empreendedores já buscar as entidades e se desenvolver como líderes não só de empresas e de negócios, mas também de líderes da comunidade. E atrai bastante empreendedores que têm um limite de idade até 35 anos para fazer parte, justamente que é para dar espaço para esses novos empreendedores, né, para que eles possam fazer aí um espaço de networking, discussões e estar já ambientados e familiarizados com a sair da empresa e também compartilhar, né, com seus pares e ter esse networking. Mas a formação profissional, ela é fundamental, é importantíssima e a gente fica muito feliz de saber que isso está cada vez mais forte aí nas universidades atentas para essa. Sim. E eu deixaria assim um grande mentor que eu tenho, que é o Napoleão Hill, que é o livro Quem Pensa Enriquece, para aqueles empreendedores que estão iniciando o negócio. Eu só tenho um arrependimento em relação a esse livro, é não ter lido ele 20 anos antes, né? Porque ele tem realmente alguns autores ali que são fundamentais e que são capazes de mudar a nossa cabeça, né, e fazer a gente enxergar um mundo diferente e ter um desempenho muito melhor aí no nosso negócio e na nossa vida também. Muito bacana. Carlinhos, muito obrigada por ter participado com a gente e tenho certeza que essa nossa rede de pais, mães, tem muitos empreendedores, né, de segmentos variados, vão assistir, vão ouvir a nossa conversa e tenho certeza que vai inspirar muita gente. E quando o Carlinhos fala sobre o negócio dele, é muito bacana porque a gente percebe que a fala é a realidade do dia a dia. Se a gente vai nas lojas, a gente percebe ali todo o time dele motivado, os produtos de ótima qualidade,
Então, isso fideliza cliente. Inclusive, eu estava comentando com o Carlinhos que eu sou cliente já há bastante tempo dele, e é tão bom a gente encontrar lugares onde a gente tem certeza que une tudo isso. Eu sou aquela física, porque eu olho lá no digital, nas redes, e aí venho, muitas vezes para fazer a compra, também pela conversa, porque a gente troca uma ideia ali, tem um especialista, né, tem essa consultoria que ajuda bastante. Então, hoje nós falamos sobre empreendedorismo. Vamos continuar trazendo aqui sempre alguém para falar sobre esse tema, porque é muito importante e é um pedido da nossa rede de pais e mães aqui do Talk de Mãe. Antes da gente finalizar, lembrando que o Talk de Mãe tem o apoio de Shopping Total, 20 anos presente a todo momento, ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento, Home 7200, tudo para a sua casa. O Pow Streaming é uma empresa do grupo F Brasil e a gente está aqui toda segunda-feira fazendo da maternidade uma editoria jornalística, trazendo especialistas, pais, mães, e aí a gente conversa com uma rede imensa que dá conta desde a escola das crianças, o médico e agora o mercado de trabalho também, empreendedorismo. O Toco de Mãe de hoje chega ao final, mas a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma história, com mais uma pauta para ajudar você que está aí do outro lado, que aí o perrengue pega e ele pega para valer. Uma ótima semana a todos e até a próxima segunda. Tchau, tchau!